O tema da nossa aula de hoje é a região Nordeste. Dentro daqueles critérios do IBGE para a divisão regional do Brasil, foram criadas 5 grandes regiões, a saber, região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e Sul. No caso específico da região Nordeste, nós teremos, a partir desses critérios regionais, a definição de um clima mais específico, de um relevo mais específico e também dos critérios econômicos associados à questão regional. No caso do clima da região Nordeste, ocorrem subdivisões em relação a este clima, principalmente no critério chuva, quantidade de chuva. O clima equatorial está presente principalmente em 2 estados, no Maranhão e no Piauí. Os chamados estados do meio norte apresentam chuvas abundantes ao longo do ano, principalmente em função do deslocamento de massas de ar e também dos critérios da vegetação. Uma vegetação extremamente abundante decorrente desse tipo de clima equatorial bastante chuvoso. Outro clima bastante importante para a região Nordeste é o clima tropical úmido, que está presente principalmente na questão da zona da mata nordestina, a zona litorânea, onde onde eu tenho um índice de chuva um pouquinho mais acentuado do que na região semiárida, por exemplo. Eu vou ter índice aí de 1.000, 1.200 milímetros por ano, e é uma região que vai ter também uma vegetação característica mais abundante do que as demais, principalmente em relação ao semiárido. E o clima semiárido, tropical semiárido, é um clima bastante característico no Brasil, na região do sertão nordestino, onde a quantidade de chuva é pequena, concentrada em alguns meses, principalmente no verão, e, obviamente, que eu vou ter também todo um critério econômico associado a essa área, ou seja, a agricultura ali vai ser de subsistência em função da pouca ou quase inexpressiva quantidade de chuvas que não permitem uma agricultura mais mecanizada, mais voltada para o mercado. Dentro daquelas influências climáticas para a região nordestina, eu vou ter uma grande questão associada às chuvas frontais, que são aquelas chuvas resultantes dos choques entre uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. Essas chuvas frontais vão ocorrer principalmente no sertão, nos meses de verão, enquanto que nas demais áreas do Nordeste elas vão ocorrer ocasionalmente em função do deslocamento de massas de ar, oriundas da região sul do país. Um critério histórico em relação à região Nordeste, em função do seu clima, diz que o sertão apresenta suas áreas de seca decorrentes da influência do Planalto da Borborema no clima. Ou seja, esse planalto é responsável pela falta de chuvas em função da sua altitude, que não permite a passagem das chuvas frontais em direção ao sertão. Só que os estudos geográficos e climáticos associados a essa área provaram que, na verdade, a seca no Nordeste é decorrente principalmente das ações na alta atmosfera, ou seja, as trocas de massas de ar, as influências diretas na temperatura regional e não apenas uma feição de relevo regional que poderia, no caso, alterar as questões climáticas regionais. Dessa forma, o relevo da região Nordeste tem ainda assim uma influência importante para as questões regionais, não só no que diz respeito à própria geomorfologia da área, mas também nos critérios econômicos associados. Eu tenho aquela divisão clássica do relevo em 3 compartimentações básicas, planalto, depressão e planície, e nessa área, nessa região nordestina, essas compartimentações são muito evidentes. Eu tenho o Planalto da Borborema, que é um dos mais conhecidos, eu tenho uma série de chapadas também presentes, que são feições que apresentam entre 500 e 600 metros, e eu vou ter uma diferenciação muito clara e visível em relação à planície. As principais praias nordestinas associadas às feições de planície recebem muitos sedimentos, são áreas extremamente benéficas para a distribuição econômica regional do Nordeste. Ainda em relação aos planaltos, ocorre também uma influência grande
em relação à vegetação nessas áreas, ou seja, eu tenho áreas de planaltos, principalmente planaltos que atingem entre 800 a 2.000 metros, e nesses planaltos eu vou ter uma quantidade de chuva maior em função dos critérios de altitude e também temperaturas menores em função desses critérios relacionados à altitude dos planaltos. Outro importante fator relacionado à questão regional nordestina é a hidrografia. A bacia do Rio São Francisco é uma das mais importantes do território brasileiro. É o rio considerado hoje de integração nacional. O Rio São Francisco também apresenta uma utilização muito grande em relação ao transporte de cargas, mercadorias, também de pessoas, e também, nos últimos anos, representa uma atividade importante associada à questão da produção de energia elétrica para a região Nordeste. Além disso, o Rio São Francisco está sendo altamente utilizado para a questão da irrigação na agricultura. Eu tenho hoje entre as cidades de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco, um grande polo de produção de frutas cítricas. E essas frutas são produzidas principalmente a partir da irrigação, aquela água que é bombeada a partir do São Francisco e que possibilita hoje com que essa região, aliás, faz com que essa região hoje exporte grande quantidade de frutas para o mundo todo. Vamos ver agora a vegetação da região Nordeste. Quais as principais vegetações encontradas dentro desta região e as suas influências em termos econômicos para o Nordeste. Mas será que a população brasileira conhece uma das principais vegetações brasileiras, no caso a caatinga? Sabe qual o significado dessa vegetação? Nossa equipe foi às ruas perguntando justamente isso. Roda aí. O que é caatinga? Um tipo de vegetação? Caatinga? Não sei. Caatinga é uma vegetação nativa do Nordeste, rasteira. Mais presente no Nordeste do Brasil. Uma vegetação, alguma coisa assim do Nordeste. É uma vegetação do Nordeste. Caatinga é um tipo de vegetação do Nordeste. Você sabe me dizer o significado de caatinga? Não, também não. Origem indígena, alguma coisa assim? Aí eu não sei o significado. Mata branca. Mata branca. Bem, caatinga, na verdade, vem, como o pessoal comentou aí, do termo indígena, né? É um termo indígena, significa mata branca, mas as principais influências dessa vegetação ocorrem principalmente no chamado sertão nordestino. Nesta área eu tenho um clima semiárido, com poucas chuvas ao longo do ano, e obviamente eu vou ter uma vegetação que vai se adaptar a essas características de falta de chuva. No caso, eu vou ter plantas chamadas cactáceas, com raízes profundas. Por que as raízes são profundas? Por uma adaptação aos lençóis freáticos, ou seja, a quantidade de água nos lençóis é pequena, é pouca e está em profundidade. Então, as raízes desses vegetais têm que se adaptar a essas características locais. Logo, a vegetação característica vai ser uma vegetação pobre em termos de abundância. É uma vegetação rala, que ocorre esparçadamente, ou seja, ela não é uma vegetação homogênea, mas vai também servir para alimentação, inclusive, de boa parte da população nordestina. A Mata Atlântica é outra vegetação importante para a região Nordeste. Ela está concentrada justamente na faixa litorânea e apresenta como alguns resquícios de vegetação hoje, em função da ação antrópica, da ação do homem, os manguezais, que são aquelas áreas onde eu tenho uma quantidade infinita de vegetações com raízes expostas e também a questão econômica associada aos manguezais, principalmente para aquelas populações ribeirinhas que acabam coletando aí mariscos, crustáceos em geral para a sua alimentação. A Mata dos Cocais é muito importante para o meio norte nordestino, principalmente para os estados do Maranhão e de Piauí, em função de sua utilização. Eu tenho a partir da carnaúba, que é uma espécie de árvore, eu tenho também do coco-babaçu, a produção de sisal e também de outros derivados, que são vendidos inclusive em grandes centros urbanos, como a cidade de São Paulo. A população vai acabar então atrelando as suas atividades ao extrativismo vegetal e conseguindo assim grandes ganhos com esta atividade. Vamos ver agora como ocorreu a construção do espaço na região Nordeste. Por volta de 1500, com a chegada dos portugueses no Brasil,
vai ocorrer, obviamente, uma ocupação inicial nos estados da Bahia e de Pernambuco, com a formação posterior de vilas e cidades. Nessas áreas, eu vou ter também um deslocamento seguinte em função de critérios econômicos, nos chamados ciclos econômicos. Um dos principais ciclos dentro desta região foi o ciclo da cana-de-açúcar, que até hoje, inclusive, gera alguma renda em termos regionais para a população nordestina. Mas o principal critério para a construção do espaço, em termos urbanos, distribuição por ciclos econômicos e também nos critérios de renda da população nordestina, vão ocorrer principalmente a partir da chegada da família real por volta aí do século XIX, quando eu vou começar a ter, obviamente, algumas políticas para a região nordestina. Eu vou começar a ter uma preocupação, inclusive, com a questão urbana e também nos critérios populacionais. E aí que ocorre, obviamente, as principais migrações da população nordestina para as demais regiões brasileiras. Isso em função de outros ciclos econômicos, ou seja, a região vai apresentar uma decadência em relação aos seus antigos coronéis do café, que utilizavam mão de obra escrava, inclusive, e vão migrar para outras áreas em função do ciclo do ouro, do ciclo associado ao próprio cacau, enfim, a outros ciclos econômicos mais importantes para a população da região. As migrações da população nordestina para as demais regiões brasileiras vão, de alguma forma, aumentar, principalmente em função de uma industrialização da região sudeste por volta de 1950. Então, um grande número de famílias nordestinas vai migrar para a região sudeste, vai, de alguma forma, conseguir uma ocupação, principalmente industrial, e, de alguma forma, nos períodos seguintes, vai se estabelecer na cidade, vai ter uma residência, vai acabar tendo toda uma troca cultural da região nordeste com a região sudeste. Outro tipo de movimento populacional são as movimentações sazonais. Quando uma população, no caso nordestina, vai migrar em função da agricultura, por exemplo. É muito comum até hoje migrantes nordestinos buscarem trabalho na agricultura no estado de São Paulo, sobretudo na questão do café e da cana-de-açúcar. São os chamados boias frias, aqueles trabalhadores que vendem o seu trabalho diariamente, por dia, o pagamento é diário. E, obviamente, eles vão ficar ali 2, 3 meses, ao final da colheita eles retornam para seus locais de origem, no caso a região nordeste do Brasil. O deslocamento da população nordestina dessa forma vai ocorrer principalmente em função de ciclos econômicos associados, no caso, à região sudeste a partir da industrialização e, no caso mais recente da região norte, em função do extrativismo tanto mineral quanto vegetal, que atrai boa parte da população nordestina em função da falta de emprego em áreas como no semiárido e também no agreste nordestino. Mas como ocorreu a subdivisão do Nordeste? Zona da Mata, Meio Norte, Agreste e Sertão. Essas 4 regiões possuem características distintas dentro do relevo, dentro do clima, dentro da vegetação da região Nordeste. No caso da Zona da Mata, é justamente Zona da Mata porque é uma área que tem uma incidência de chuva maior, atrelada à questão da formação da Mata Atlântica. É justamente nessa área que eu vou ter as maiores cidades da região Nordeste, cidades como Salvador, Recife e Fortaleza. Ou seja, são cidades com mais de 1 milhão de habitantes, e eu vou ter como decorrência desses fatores um alto grau de industrialização, com indústrias têxteis, químicas, petroquímicas, farmacêuticas, e obviamente que eu vou ter também um maior índice de empregabilidade nessas regiões. A Zona da Mata também tem como característica principal a questão dos melhores serviços em relação à região Nordeste. É uma região, aliás, é uma zona que apresenta critérios importantes na questão dos transportes, as rodovias são melhores, digamos, asfaltadas. Eu tenho também um sistema viário muito mais eficiente, interligando as principais capitais nordestinas. E eu vou ter também um sistema educacional muito mais eficiente nas principais metrópoles da região. O Agreste é outra subdivisão da região Nordeste. Ele está localizado entre o Sertão e a Zona da Mata. E é uma área que tem como característica principal a questão econômica de subsistência, uma agricultura voltada para a subsistência, produzindo milho, feijão e mandioca para as populações locais,
e também a criação de gado nômade, principalmente em função dos critérios climáticos da região. Outra área que também tem uma importância já secular em relação ao Brasil é o sertão. Uma região que tem como característica principal a vegetação de caatinga, a falta de chuva em função disso também, a vegetação vai ocorrer em função dos critérios climáticos, vai ser uma vegetação rala. E, em termos econômicos, a população do sertão acaba sofrendo com a questão climática, com a questão da seca. E, obviamente, boa parte da população do sertão vai acabar migrando para áreas como Agreste e Zona da Mata. Nesta região, eu vou ter uma abundância mesclada com falta total de alimentos, principalmente em função dos índices pluviométricos. Naqueles meses de verão, o sertão vai apresentar um índice maior de chuvas e o sertanejo, que é o habitante característico da região, vai poder plantar o milho para subsistência, o feijão, vai poder engordar melhor o gado com um pasto de melhor qualidade e, obviamente, vai ter uma vida mais fácil. Já em períodos de seca, a chamada seca braba, que a gente diz, o sertanejo vai, inclusive, se alimentar de raízes, de cactáceas, já que a produção agrícola fica aí muito prejudicada. Ocorre o surgimento de uma indústria, é a chamada indústria da seca. Como funciona a indústria da seca? Principalmente a partir de investimentos do governo federal, esta região mais pobre, no caso o sertão, recebia investimentos para obras na construção de poços, na geração de renda para as famílias sertanejas, só que os investimentos chegavam, de alguma forma, até os coronéis do Nordeste. E esses coronéis, muitas vezes, não repassavam as verbas para a população local. O meio norte é outra subdivisão da região Nordeste. E tem como característica principal a questão da formação vegetal associada às matas dos cocais e também em relação aos dois estados integrantes do meio norte, no caso Maranhão e Piauí, que são estados hoje que apresentam dentro da região e também no contexto brasileiro os piores índices de desenvolvimento humano. São áreas extremamente pobres, com municípios precários em termos de acesso à saúde, educação e renda, mas que possuem, em relação ao extrativismo, uma alternativa para as populações desta área. Vamos agora ver como ocorreu o aproveitamento econômico da região Nordeste. Em termos de agricultura e de pecuária, esta região apresenta alguns ciclos em termos econômicos. Já ocorreu nesta área a produção da cana-de-açúcar, que inclusive era exportada. Já ocorreu a produção de algodão e também a produção de cacau. Atualmente, esta região ainda tem uma produção de cacau, principalmente no sul do estado da Bahia. Mas em relação ao algodão e à cana-de-açúcar, as áreas de produção foram reduzidas. E hoje o que prevalece é a questão da subsistência na região Nordeste. Os investimentos atrelados à questão agrícola são recentes, principalmente em função da SUDENE, com as suas políticas de desenvolvimento para a região. Um grande exemplo desta questão da agricultura nordestina nos últimos anos é, na verdade, aquela questão associada aos canais de irrigação. Hoje nós temos áreas que produzem frutas, eu tenho também áreas que vão produzir soja, que vão produzir arroz, principalmente nas novas áreas agrícolas associadas, sobretudo, ao oeste baiano, onde a produção de soja já compete com os maiores produtores brasileiros, como os estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul. Já no caso da pecuária, o que ocorre principalmente são alguns rebanhos nômades, em função dos critérios climáticos. Por exemplo, no sertão, onde o gado é utilizado e muito para a questão do couro, a utilização do couro pelo sertanejo, e também em função dos rebanhos caprinos, as cabras, que vão disponibilizar o leite necessário para a produção de queijos e derivados na região Nordeste. A pecuária também tem uma grande importância para o sertanejo em relação ao transporte, tanto em relação à agricultura quanto o transporte propriamente dito, para puxar carroças e coisas afins. Então, em áreas onde a população não tem uma renda suficiente para os automóveis, para comprar automóveis, os animais de tração são, no caso, as principais formas, os principais meios de transporte. Para ilustrar a questão
da pecuária e da agricultura na região Nordeste, nós vamos ver agora algumas cenas do filme Abril Despedaçado. Roda aí. No tempo de voo, os escravos faziam o serviço todo. Agora é nós mesmos. A mãe costuma dizer que Deus não manda um fardo maior do que nós podemos carregar. Conversa fiada. Às vezes, ele manda um peso tão grande que ninguém aguenta. Nós vivemos em Riacho das Almas. Fica no meio do nada. De certo mesmo, só precisa ter ciência de que fica em cima do chão e debaixo do sol. E o sol daqui é tão quente, olha, mas tão quente que às vezes a cabeça da gente ferve que nem rapadura no tacho. O filme mostra bem algumas cenas relacionadas ao trabalho na questão da cana-de-açúcar, ao mesmo tempo a utilização dos bois para puxar ali, para movimentar a roda ali que produz a cana e os derivados da cana. Um filme interessante para mostrar como as pessoas no interior nordestino vivem e trabalham. A indústria no Nordeste tem fundamental papel para o desenvolvimento regional da região Nordeste. Passados 40 anos dos primeiros investimentos associados à Sudene e outros organismos estaduais e regionais, a região começou a se desenvolver em alguns setores econômicos, setores industriais sobretudo, principalmente em relação à indústria petroquímica, com o polo petroquímico de Camaçari, no estado da Bahia, e também com a indústria têxtil nos estados de Pernambuco e Ceará. Então, a partir de investimentos localizados, a região começa a se desenvolver em termos industriais, começa a gerar empregos, a população também começa a se qualificar, principalmente em relação às grandes metrópoles da região Nordeste, e a Sudene vai acabar aumentando os investimentos para a região. Na sequência, eu vou ter um processo econômico atrelado à indústria alimentícia na região, principalmente no estado de Pernambuco, na cidade de Recife, e também na cidade de Salvador, no estado da Bahia, onde a indústria alimentícia local vai acabar abastecendo quase todos os estados da região Nordeste. Mas, a partir de um processo de globalização, no modelo neoliberal, a entrada de empresas transnacionais no território brasileiro vai acabar, de alguma forma, influenciando também a questão industrial para a região Nordeste. Exemplo dessa política neoliberal ocorre principalmente em relação aos estados do Ceará e da Bahia, onde empresas como o grupo Ford acabaram se instalando em função da guerra fiscal. Os investimentos do governo do estado da Bahia foram maiores que dos outros estados. Então a empresa acabou se instalando ali com uma série de incentivos fiscais, como a doação de terrenos e também na isenção de impostos. Outro estado que de alguma forma conseguiu vantagens em relação à guerra fiscal foi o estado do Ceará, que recebeu muitas indústrias do setor coureiro calçadista do Rio Grande do Sul, basicamente em função dos fatores locacionais no estado do Ceará, mão de obra mais barata e também os incentivos fiscais que foram realizados pelo governo do Ceará. E finalizando, vamos ver o desenvolvimento político da região Nordeste. De que maneira a política hoje na região vai acabar de alguma forma alterando a questão econômica, a questão industrial da região Nordeste. A criação da Sudene, Superintendência do Desenvolvimento da região Nordeste, a partir de ações do governo Juscelino Kubitschek, proporcionaram para a região grandes investimentos não só industriais, mas para a melhoria das condições de vida da população nordestina, na questão do saneamento básico e também na questão da seca, com a criação de poços para armazenamento de água em épocas de seca. Mas, em relação à questão da Sudene, o que ocorre na atualidade é uma espécie de crise em relação a esse organismo. E hoje a Sudene está sendo repensada em termos de organismo que financia a indústria, o comércio e os serviços dentro da região Nordeste. Então, para os próximos anos, o que vai ocorrer é um maior rigor na distribuição dos investimentos, visando o desenvolvimento da região. Outro organismo importante dentro da questão política da região, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf,
que, na verdade, está atrelada à questão energética da região, associada principalmente à questão da Companhia Vale do Rio São Francisco, que vai produzir energia, facilitando a questão industrial, o desenvolvimento industrial e a expansão industrial com a chegada de novas empresas, como no caso as empresas do setor automobilístico, no caso específico a Ford no estado da Bahia. Bem pessoal, sobre a região Nordeste era isso que tínhamos para a aula de hoje. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Bem pessoal, a minha dica de estudo para a aula de hoje é o livro A Geografia da Fome, de Josué de Castro, da editora Grifos. É um livro que vai mostrar principalmente a vida do sertanejo, as condições climáticas influenciando esta vida e as dificuldades para a obtenção de alimentos na região Nordeste. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima! Na aula de hoje estudamos a região Nordeste, onde analisamos as questões associadas ao relevo, ao clima e à hidrografia da região Nordeste. Discutimos a subdivisão do Nordeste, onde estudamos a questão da Zona da Mata, do Agreste, do Meio Norte e do Sertão Nordestino. E estudamos também o aproveitamento econômico da região, o desenvolvimento industrial da região, as questões associadas à agricultura e à pecuária são muito importantes para o desenvolvimento econômico da região.